para fazer marketing, você precisa viver o marketing, viver a experiência do cliente. Não dá para fazer marketing da tua mesa, só vendo estudos. Tem que ir lá e viver, vivenciar. Olá pessoal, eu sou a Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing e Negócios, em mais um episódio aqui em parceria com a Monk. Eu tô aqui com um co-host que vocês já conhecem de outros episódios também, que é o Marcelo Schoker, né, VP de Novos Negócios da NetSeco, que foi nossa parceira em outros episódios, né, tá tocando aí diversos projetos de conteúdo. A gente já gravou aqui com alguns convidados bem especiais, e quem que tá aqui com a gente pra gente falar de uma marca super forte no Brasil, uma líder inspiradora, e eu acredito que temos muito aprendizado aqui que ela vai compartilhar com a gente. Bom, obrigado a vocês por nos acompanhar. Rafinha, um baita prazer novamente estarmos juntos e nada menos, nós estamos aqui com a maior referência de seminovos, mobilidades urbanas, carros, que literalmente vem trazendo uma inovação absurda, e eu espero que vocês aí em casa, assim como nós, sejamos movidos por você, Francine Merchetto, diretora de marketing da Movida, para compartilhar muitas histórias e toda a estratégia por detrás dessa grande marca. Muito bem-vinda. Obrigado por sua presença. Obrigada, gente. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. Ter recebido o convite, estar com vocês. A agenda funcionou, deu super certo. funcionou, então deu tudo certo para contar um pouco de Movida. Perfeito. Bom, e para a gente começar e contextualizar também a nossa audiência, explica pra gente hoje o posicionamento da Movida. Vocês tiveram diversas ações, campanhas, né? E ao longo dos últimos anos, tendo diversas estratégias de inovação que a gente vai conversar aqui também. Mas hoje, qual que é o posicionamento da Movida, né? Como diretora de marketing, para o que você está olhando como desafio e grande oportunidade também? Legal, a Movida é uma locadora de carros, com foco total na experiência do cliente, e por ter foco na experiência do cliente, a gente tem várias modalidades de aluguel de carro, né? Então, desde o aluguel eventual, que é o diário, semanal, mensal, até o aluguel por ano, né? Que é o nosso carro por assinatura, a pessoa que não quer comprar um carro, mas quer ter um carro alugado, mas é o carro dela, é o nosso carro por assinatura. Na pessoa física e na pessoa jurídica a mesma coisa, né? O aluguel mensal, o semanal, o diário e também o aluguel de frotas, né? A gestão e a terceirização de frotas, que pode ser de um carro, para quem tem necessidade de um carro, até uma frota gigante de mais de 1.000 carros. Então, a gente aluga carro e dá a possibilidade dos nossos clientes terem carros novos, modernos, todos os dias e em todos os lugares do Brasil. Além disso, a gente tem os seminovos, né, que a gente falou aqui, que a gente vende esses carros que passam pelo ciclo do aluguel. No final do ciclo, eles são vendidos nas nossas lojas de seminovos. E aí, falando de posicionamento, né, o nosso posicionamento sempre foi foco no cliente total. As nossas ações têm foco no cliente, no que o cliente espera de uma empresa que aluga carros e na experiência dele, né? Então, logo no seu início, a Movida... antes, não sei se acho que vocês vão lembrar, talvez, Rafa, não, mas a gente só pensava em carro alugado, você via aquele carro branco que não tinha nada, né? Não tinha nem ar-condicionado, manual, um tipo só de Nenhuma carro. personalidade. Nenhuma personalidade. Então, a Movida foi lá e entendeu que os clientes, cara, não. Eu quero alugar um carro, mas não quero que seja sempre esse carro dessa cor, sem nada de conforto. E a gente foi a primeira marca, a primeira locadora de carros a entregar carros diferenciados, a entregar carros que tenham ar-condicionado, que tenham cores diferentes, que atendam a necessidade do cliente, né? A gente estava falando agora de utilitário, então tem utilitário, tem SUV, tem carro mais compacto para quem precisa de carro, tem sedã. Então, dependendo da necessidade do cliente, 7 lugares, a necessidade do cliente e o que ele precisa é o nosso foco. Sim. E esse é o nosso posicionamento desde sempre. Pensando em marketing, já indo na outra parte da tua pergunta, a gente aproveitou esse jeitão da Movida ser, né, de ter foco, isso é um valor, cliente é um dos nossos valores, e transformou isso em posicionamento, aquele posicionamento que a gente, marketer, conhece, né? A gente foi lá, ouviu o cliente, ouviu o mercado, ouviu muito nosso público interno, e definiu o nosso novo posicionamento, que é o Movida por Você,
E posicionamento não é papo de marqueteiro não, gente, Hum, posicionamento é aquilo que a marca é em todos os seus pontos de contato. muito bem. Marketing é só um deles, né, mas o atendente tem que pensar movida por você, a pessoa que fala com o cliente, no nosso atendimento, no Em nosso toda central a de jornada e reserva, ponto de Sim. contato, né. toda a jornada do cliente, independente dele ter contato ou não, né, mas que presta serviço para o cliente, todas as pessoas que trabalham na Movida entregam o Movida por você. Então daí o marketing construiu É. esse posicionamento, entregou para todos esses pontos de contato para que eles pudessem, eh, entregar a Movida por você em tudo que eles fazem no dia a dia. E eu imagino que tenha sido um desafio, Um super né. desafio a muita gente e cada um com uma dificuldade, cada um com uma dificuldade não, mas cada um com um papel, né. E aí, todos os dias a gente falando com as pessoas e: "Olha, é uma vida para você", eles já têm cliente no centro, isso facilita demais, É. essa já é uma A verdade. cultura É A só conectada, né. cultura é completamente é só um conectada. endosso, né, e a maneira Exatamente. eu acho que o grande desafio é como fazer com que este endosso, que já é uma virtude da companhia, ser transmitido para o cliente. Eu acho que a palavra, a preposição ali, "você", eu achei que vocês acertaram muito, né, o "movida por você", vocês têm uma marca que facilitou esse verbo, né, vamos dizer assim, esse Exatamente. verbo mover. E quando vocês trazem essa campanha, ainda mais vocês escolheram, e eu acho que muito bem assertivo, porque representa família, representa reputação, credibilidade, alcance, que é a Angélica, o grande desafio é trazer esse Movida por você, não somente na comunicação digital, na offline, no streaming, mas também nos pontos de venda, porque vocês têm Perfeito. mais de 250 pontos de vendas, que é o Rent a Car, né, que é a Uhum. parte de aluguel, vocês têm mais de 90 pontos de venda de vendas de seminovos, comunicação completamente diferente, mas a mentalidade ela precisa ser a mesma. Então eu queria entender um pouco, toda essa campanha por detrás, ele reforça a filosofia, obviamente, de posicionamento de marca. Como é que vocês traduziram literalmente todo esse conceito em marca, em estratégia 360, que vai desde a televisão ao digital, ao ponto de venda e, obviamente, até dentro do streaming para comunicar com todos? Legal. Então, posicionamento movida por você, agora vamos fazer campanha de movida por você, vamos contar para o cliente. Então, essa é realmente a melhor parte, quando você tem uma verdade absoluta, você entrega isso, aí você vai contar para o cliente uma Ah, coisa que ele realmente vai vivenciar nas nossas lojas, em todos os pontos que ele tem com a gente. Então, transformar isso em campanha foi incrível, foi delicioso, porque entregava essa E verdade. agora você vai trazer os Angélica, bastidores pra gente 100%. anotar, então anotem a aula, tá, gente? Bom, primeiro a gente começou com uma personalidade que é reconhecida nacionalmente, que traz todos os atributos e tudo que a gente queria colocar na campanha. Então, assim, confiança. Para aluguel de carro, vocês podem imaginar o quanto confiança é importante. É, E ela é super confiável, né? Uma pessoa que está aí há quantos anos ah, na TV e no dia a dia das pessoas. Então, ela trazia família, confiança, credibilidade, energia, consistência, né. muita consistência, É. entrega carisma, que a nossa marca também, né, essa nossa cor laranja, essa energia É vibrante, alegria, ela né. entrega tudo isso. Então, escolhemos uma personagem que tinha uma personalidade que tinha todo sentido pra gente e que ainda podia falar que agora ela vai de Movida, só ela podia ah, falar isso. Então, tinha uma ideia criativa também que trazia o Agora eu vou de Movida, e a gente queria contar muitas histórias no filme. A gente e na campanha toda, e a gente conseguiu. Então, entregar que a Movida tem diversos carros, né, uma frota diversificada para atender todas as necessidades, que a Movida está sempre movida pelo cliente com melhor atendimento, as nossas lojas em todo o Brasil, então, onde você precisar alugar um carro ou comprar um seminovo, a gente tem a Movida. Eh, a variedade, né, desde um SUV até um carro pequeno, uma variedade de cores, os carros novos que a gente tem nas lojas, as 3 horas a mais que a gente dá, então você aluga um carro e depois para entregar você tem 3 horas, 24 mais 27 horas para entregar o carro, mais 3 horas para você poder usar bem a tua diária. Então a gente conseguiu entregar todos esses atributos, todos esses diferenciais que a Movida tem, em uma campanha jovem, irreverente, alegre e que permeou todos os pontos de contato. Isso é super importante. Hoje a gente assina nossas lojas, então no painel de atendimento, né, quando a pessoa chega para o atendimento,
tá escrito lá o nosso Movida por Você, porque é Legal. isso que a É gente quer isso. entregar. Nas lojas, que é o nosso maior ponto, mas em todos os canais digitais e todas as mídias por tudo que a gente passou, por tudo que o cliente passa. E Fran, uma curiosidade que eu tenho, porque quando a gente trabalha com essa parte de campanha, você está querendo ou não colocando algo novo na comunicação para o cliente, toda essa transição. Qual que é o momento que ele vira algo intrínseco ali na rotina de comunicação? Digo assim, isso aqui será uma campanha, isso aqui é em paralelo. Como que funciona a parte de comunicação e marketing dos outros pontos que você quer comunicar, ao mesmo tempo que você está querendo comunicar uma campanha? Como que funciona? Perfeito, a gente tem um calendário super robusto e a gente está falando, assim, o nosso a nossa marca é muito sazonal. Vocês podem imaginar, né? Tanto que eu Total. tô falando de pessoa física e pessoa É. jurídica também tem certa sazonalidade, mas pessoa física é muito sazonal. Então, tem coisas que eu preciso falar de férias. Né, a Aham. gente lançou a campanha em junho, em julho eu precisava falar de férias. E a campanha não falava de férias, né? O macro da campanha não falava de férias. Mas é super importante, foi super importante para a gente planejar isso antes de colocar a campanha no ar. Porque daí a gente já deixou gravado, filmado, fotografado tudo que a gente precisava completar no calendário. Então, eu tenho lá a Angélica falando que agora ela vai de Movida macro, movida por Sim. você, e depois eu tenho, e aí eu vou escolher em cada canal que eu vou com cada mensagem, todas as mensagens construindo uma mesma mensagem que é o movida por você, mas daí eu vou escolher e vou colocar materiais que a gente já produziu, adaptados para Uhum. cada sazonalidade. Então, pra ter esse equilíbrio. E a gente teve o The Town recentemente agora Sim, também, né, sim. então, além das campanhas, além da sazonalidade, você tem esses eventos culturais, de entretenimento, né, a gente trouxe aqui a Volkswagen também. A Volkswagen Pague Menos que estavam no The Town também, ou seja, a E gente o iFood. e o Meu iFood, ou filho. seja, a gente tá trazendo, a gente vai fazer Ah, parceria com o e The Heineken. e Heineken, Heineken aí É, ó. também. talvez E Eibar, eu né? já A marca da. entrevistei É, o Eisenbahn, Cristiano Aham, mas faz também. parte do negócio, ou sim. seja, 6 marcas que estão Ou ali. seja, depois vocês vão lá nos episódios e assistam as aulas também. Mas a gente teve o Detal e vocês estavam presentes. Conta pra gente como é que foi, né, o porquê de estar lá Uhum. e como é que foi a construção dessa experiência, quais foram os aprendizados que vocês tiveram, os resultados também. Legal. A Movida é uma marca super inovadora, né? Tem isso no seu DNA, jovem, moderna, e tá em festival tem tudo a ver com a gente. Então, a gente está no Rock in Rio há muitos anos, o The Town a gente esteve na primeira edição e estava agora de novo, pretendemos estar nos próximos, porque é muito bom pra gente, tanto de construção de marca como de experiência, né? Experiências incríveis, né? Eu vou voltar sempre nisso, porque é isso que a gente quer entregar no fim, é isso que a marca Movida quer entregar para seus clientes e para os seus futuros clientes. Então, experiência no The Town é incrível. Experiência da música, as pessoas ouvem música no rádio dos seus carros, experiência da música e experiência dos stands, experiência do que você está vivendo ali. Tem tudo a ver com a gente e é por isso que a gente estava lá e está em outros festivais. O The Town pra gente foi incrível mesmo. A gente estava na primeira edição, agora eles mudaram bastante o layout, né? Interlagos é desafiador e aí é super. Sim. Todo mundo deve ter falado, é super A desafiador gente e sabe. foi super assertivo, gente. Que Essa legal. mudança, pelo menos para a Movida, a gente fica de frente do palco The One, na frente do The One, e o The One foi para um outro espaço que é bem alto em Interlagos. E o nosso lugar, a nossa localização era a mais alta de todas. Cara, a gente precisa aproveitar, né? De que Claro. jeito a gente vai aproveitar? E Põe a um simples gente. carro lá no teto Exato. e gera a melhor experiência Vamos botar agora a possível. imagem na tela. Não é? É isso. Então, se a gente estava num lugar mais alto, vamos colocar o nosso cliente mais alto ainda. Onde? Incrível. Dentro de um carro, É. né? Dentro de um carro da Movida. Então, a gente colocou todo o público que passou por lá, nas alturas mesmo, dentro de um carro. Eles conseguiam ter uma visão quase que 360 do The Town todo, do evento todo, Ah, no lugar mais alto do evento. E ainda durante os shows no The One, tinha uma vista super privilegiada. Eu assisti Ah, alguns shows de lá. Uma parte do show de lá era muito incrível. Mas não parou por aí. Isso era uma parte das nossas ativações. uma parte da experiência. Uma parte da experiência. A gente também tinha aquela garra de pegar bichinho de pelúcia, Aham. sabe? sim. Isso foi uma febre, gente. As filas eram enormes, o brinde era o brinde que todo mundo queria.
porque tinha ursinho e tinham carrinhos de pelúcia. Para pegar na garrinha, e era uma garra bem legal, assim, que dava muito Era brinde para todo justa, mundo. era Super justa, justa. super Isso é justa. Não importante. precisava ter muita técnica, assim, você ia lá e realmente levava Ótimo. pelúcia para casa. Levava a nossa marca para casa de Sim. um jeito carinhoso. E a gente não quis ficar só no stand dessa vez, então, diferente de outras participações, a gente quis como é que a gente aproveita esse espaço todo, né, essa distância entre os palcos, para colocar mais marca e experiências que tenham a ver com a gente. Então a gente tinha um tuk-tuk que levava as pessoas do The One para o Skyline. A distância é longa, então, nossa, as pessoas Nossa, queriam muito com certeza. participar. A gente conseguia colocar no tuk-tuk 4 pessoas e levar de um palco ao outro. A gente tinha 4 tuk-tuks E a rodando geração de lá. conteúdo que isso gera, né? Não, Da incrível. E experiência, o experiência de pessoal marca, criando experiência de conteúdo ao mesmo marca. tempo das experiências, isso tá muito conectado, né? Super, porque você vê um tuk-tuk, né, tá levando uma pessoa de um lugar ao outro com uma experiência incrível, tem tudo a ver com a gente, um tuk-tuk laranja que estava lá. É. E por fim, a gente ainda tinha promotores com uma camiseta com um QR Code de um carro. As pessoas pegavam o QR Code e lá tinha uma roleta que dava vários brindes. Tinha até R$ 1.000 de desconto nos seminovos, Nossa. então Ó. tinha bastante brinde. Foi uma febre, foi muito legal. Então, Detal pra gente mais uma vez, experiência muito boa. A gente pretende estar nas próximas, resultados incríveis, tanto de força de marca quanto de captação de lead. A gente fez muita coisa Ó. legal. E fora a Incrível. experiência, né? Eu acho que vocês, como uma marca que tem o cliente literalmente no centro, isso não é jargão, né? Para trabalhar Mm-mm, flywheel ou qualquer mm-mm. outra coisa que o mundo do marketing vem falando. Eu acho que isso daí gera uma experiência literalmente na ponta, que é muito da experiência que vocês têm como marca, como propósito, como valor de gerar essa experiência na ponta também do seu trade, né? Também dos seus pontos de vendas. E uma das coisas que é muito incrível de ver é o posicionamento da Movida hoje a conquistar um dos selos mais importantes hoje do Reclama Aqui, a única locadora, né, de carros que tem o RA1000, né? Além disso, também acho que é uma das melhores posicionadas em rankings de NPS. Uhum. Né, o NPS, assim como o Reclame Aqui, eles são praticamente um balizadores Total. da reputação, credibilidade, da satisfação do cliente, que não adianta também só fazer uma marca incrível, se na ponta ela não está gerando a mesma experiência que eu quis comunicar, seja no Detal, ou seja nas minhas propagandas. Então eu queria que você trouxesse um pouco como é que o atendimento, tanto no físico quanto no digital, colabora e corrobora para toda a sua estratégia de posicionamento de marketing como um todo. Legal. Vou começar pelo Reclame Aqui e pelo prêmio que a gente ganhou da Opinion Box, né, de referência em NPS no Brasil. A gente, como eu disse, cliente no centro é valor pra gente, Hum. né? Então, permeia a história da Movida. E ter o selo RA1000 em todos os nossos negócios, tanto aluguel de carro, quanto carro por assinatura e seminovos, a gente é a única locadora que tem nos 3 negócios o selo RA1000, é reflexo disso. Se a gente realmente está o tempo inteiro pensando na solução do cliente, é claro que ele também vai responder que a gente responde ele bem, que a gente, quando ele tem algum tipo de contratempo, a gente responde rápido, assertivamente, e ele passa a recomendar a gente. É isso que o RA1000 diz, né? Essa é a tradução literal do RA1000. A Incrível. gente é muito feliz com isso. E o prêmio NPS da Opinion Box, a mesma coisa, né? Então, NPS, para quem não conhece, talvez, é uma métrica, né, que mede, você faz a pergunta que é, você recomendaria a Movida para alguém? E a Hum. pessoa vai de 0 a 10, quanto você recomendaria a Movida? E a pessoa vai responder de 0 a 10 quanto ela recomendaria. E isso dá um valor lá no final. A gente foi reconhecido como a locadora com o melhor NPS nessa pesquisa, que é a maior pesquisa do Brasil. De novo, se você tem o cliente no centro, se a Claro. experiência do cliente é o que você tem como foco, essa é a resposta que a gente espera ter. Muito felizes, muito felizes. Agora é continuar esse trabalho e continuar entregando isso para o cliente. E aí, falando de marketing,
Para o marqueteiro fica fácil, né? Mas Claro. tem um E quando desafio. você entrega uma verdade, cara, é É muito mais muito fácil. É mais muito mais fácil, fácil. com Lógico. É muito. certeza. Quando você não tem que ficar maquiando as coisas, é muito mais Aham. fácil. É muito mais fácil. E como as áreas se conectam, né, quando a gente tá falando de experiência do Totalmente. cliente, porque com certeza, obviamente, a gente tá falando de atendimento, mas o marketing também tá envolvido, vendas tá envolvido, então todas as áreas estão envolvidas nessa nota, O nesse atendimento. resultado, né. Exatamente, o atendimento não é o eu e você só, né? É. Até É porque o toda a vendedor ou entrega. a pessoa que Exato. está lá atendendo, ela precisa se sentir pertencente, Uhum, que aí vem muito de uhum. uma campanha também de marketing, uma cultura, né, processos também de inovação, então tá todo mundo envolvido nesse resultado, né. Exato. A entrega é lá do atendimento e é de todo mundo que faz parte Ah, desse atendimento. Se atende Tá. com um carro limpo, se atende com um acabou. processo fluido, se atende com sistemas que te ajudam. Então, se atende com todo um respaldo de todas as áreas e de marketing também. Total. Se atende numa loja que está super confortável, pensada para o conforto Ah, do cliente. Se atende com um site pensado, um aplicativo pensados usabilidade. para que o cliente não tenha atrito, Uhum. né? Então, toda a jornada é pensada para que ele tenha a melhor experiência Ah, possível. e fora que quando você vai alugar um carro, vamos pensar em pessoa física, né, um CPF, quando você está fazendo uma viagem, pô, a parte do aluguel do carro, ela é extremamente importante para que você tenha uma boa experiência, né? Porque quando você pode fazer a viagem para onde for, se você no guichê do aluguel do carro, você tem sei lá, alguma fricção, qualquer que seja, a sua experiência ela já caiu, porque você chega cansado, você chega na expectativa, ou seja, essa experiência, literalmente, ela parte daquele momento que ela precisa ter aquele sensação de uau, logo no primeiro oi, né? Eu acho que vocês traduzem isso muito bem, né? Vocês são movidos, né, por vocês todos como em diferentes pontos de contato. E uma das coisas que mais me surpreende na marca é essa ousadia, porque não basta somente chegar lá e satisfazer o cliente. Para satisfazer o cliente, hoje em dia, você precisa surpreendê-lo cada vez mais. E quanto mais bem trato você dá, melhor tratado ele quer ser amanhã. Isso daí faz com que o ano passado vocês fazem uma propaganda espetacular no intervalo do Super Bowl. Vocês fazem uma aliança com uma Disney para se comunicar com uma audiência completamente diferente, trazendo o Little Stitch, né? Se não Uhum. me falha a memória, como Ah, pai de crianças ainda muito pequenininhas, eles ainda não assistem muito não é isso. só criança, tá, eu sou fã também. Bom, Eu eu Não é também. só criança Eu também. é que lá em casa ainda não passa. Apesar que já passaram algumas vezes, mas eles que optam, né? Muitas vezes ali. Um casal de 3 anos e meio, eles são cheios, na verdade. Mas enfim, então isso que mais me deixa encantado. Eu queria muito parabenizar, eu acho que o trabalho de marketing, e queria entender como é que vocês trabalham com esses insights, com essas ativações, com essas campanhas. O que deu certo, obviamente, isso daqui são as pontas do iceberg que a gente vê que deu certo, É né? Praticamente. verdade. O que não É. deu certo por detrás? Como é que você traz essa experiência toda e essa inovação? Cara, você estava falando, a gente, de experiência. Primeiro sobre a jornada. Pensando numa família, você falou dos seus filhos de 3 anos, vocês estão saindo para viajar. É, A gente é a última e a primeira ponta, né, então já passou pelo avião, já passou pelo Uhum. perrengue, traz mala, pega a mala, criança cansada. Já é um momento tenso. Super, eu preciso dar conforto para esse cliente. Então nas nossas lojas, a gente precisa dar conforto. E no aeroporto de a gente tem uma estratégia toda para aeroportos, baseada, na melhor experiência. No aeroporto de Guarulhos, a gente tem toda uma comunicação, a gente tem um naming do desembarque dos 3 aeroportos, dos 3 é desembarques, no verdade. T1, no Uhum. T2 e no T3, onde a gente coloca o Movida por Você na prática mesmo. Tem muita marca lá, é laranja, é cheio de luz, é lindo, mas tem muita, comunicação de acesso para o passageiro, não é nem só para o nosso cliente. Então, o aeroporto de Guarulhos é gigantesco. A Hum, gente, às vezes, está acostumado, né? Vai e volta, mora aqui em São Paulo, vai e volta. Mas
quem desce pela primeira vez, não é fácil se Hum. localizar, não é fácil se locomover. Então a gente quis muito ajudar o passageiro a encontrar os mapas, né, de em que terminal ele está, para qual terminal ele tem que ir, os acessos todos, o acesso às vans das locadoras. Então tem muito de sinalização de marca, mas tem muito de sinalização de acesso para ajudar os passageiros a se locomover no aeroporto. É o maior aeroporto da América Latina, a gente atinge mais de 100 mil pessoas por dia. Não. Muito trabalho de marca, trabalho desafiador de marca, mas também um trabalho de experiência para o passageiro que está lá. Então, depois, quando ele chega na loja, ele precisa de conforto e precisa passar rápido, né? Com agilidade. Agilidade e carinho, né? Então, eu quero passar rápido, mas não quero ter atrito ali. Sim, As nossas ações, quero né, ser tratado com como humano, né? Tipo, exato. Então, as nossas ações com Disney, a gente teve Disney no começo do ano, a gente teve Disney no Natal, né, na verdade, depois no verão. Verão que a gente teve NFL, né, o Super Bowl, que era a nossa campanha de verão, é um filme incrível mesmo. espetáculo. E a gente teve Disney, depois teve Disney com o Stitch. O que que a gente quer com isso? Que o cliente saia encantado das nossas lojas, né? Que o encantamento, que ele leve para casa esse encantamento e reconhecer a família, né? Então, quando eu tô agradando teus filhos, eu tô te agradando também. E é isso que a gente quer, que a experiência permeie para a família e para casa, de todos os nossos E clientes. que isso gera confiança, né? Muita Total. confiança. E uma empresa de aluguel de carros, eu falei isso para vocês já, confiança é um É. atributo número 1, né? Você precisa sair de lá com a tua família, Sim. sabendo que você pode confiar naquele carro, que é um carro novo, revisado, com a manutenção em dia, um carro bom para você levar a tua família para onde você quiser. E conectando com confiança, agora indo um pouquinho mais para tua carreira, o líder ele precisa gerar, né, essa confiança tanto para o consumidor quanto para os times internos. Existem diversos, né, desafios como líder, principalmente quando a gente está falando ali, né, do segmento que vocês estão, de serviço, de toda a experiência que vocês estão construindo e está dando certo, né, os resultados vocês estão mostrando. Para você, quais são os maiores desafios da sua liderança, assim, né, que você lida diariamente, como você lida, quais são os aprendizados que você teve desse desafio e também, obviamente, oportunidade? Legal. Bom, maior desafio, acho que tem dois desafios importantes que a gente trabalha todos os dias. O primeiro é consistência, né? O nosso mundo hoje é super conectado, tá todo mundo super agitado, né? Então, ter consistência naquilo Hum. que a gente constrói e não enjoar rápido daquilo que a gente fez e já querer mudar amanhã, para os times é muito importante. Então, você dá essa confiança para eles de que, gente, a gente está no caminho certo, não vamos virar para o lado. Ó, a gente está no caminho certo, vamos ser consistente naquilo que a gente quer entregar. É um desafio diário, mas super prazeroso, porque daí quando você coloca no ar e vê aquilo se tornando real para o consumidor, Claro. faz todo sentido. E o desafio é treinamento, né? A gente, como uma empresa que tem loja em todo o Brasil, Hum. treinar as pessoas constantemente, colocar todas as pessoas o tempo todo para falar, sentir e agir da forma que o cliente espera e que a gente quer demonstrar para o cliente, também é um desafio. Eh, a gente tem tido sucesso com isso também, mas é desafiador. O Brasil é É. imenso, né? Então, E é estar em plural, todas. né? Tipo, e querendo ou Super. não, vocês são uma companhia que tem mais de 4.000 colaboradores, 3 né? mil. 6? Uhum. Olha lá, aumentou Já cresceu. 50% aí, literalmente. É. É isso, com esse crescimento avassalador que vocês têm, né? É uma empresa com capital aberto, né? Uhum. Então divulga todos os resultados. Isso também, querendo ou não, vocês hoje bateram recordes históricos de resultados operacionais, né, no segundo trimestre de 2025. Então, isso tudo é resultado dessa consistência, resultado dessa persistência, resultado de compreender, escutar o cliente, é resultado de surpreendê-lo. E aí que vem, como é que você vê hoje ainda quais são as oportunidades, quais são os caminhos, quais são os desafios dentro do mercado de mobilidade para os próximos anos, né? Você tem concorrentes que se uniram, né? Vamos dizer assim, para não falar o nome dos concorrentes, mas duas se uniram também para poder brigar no mesmo páreo. E como é que você traz aí em relação ao comportamento do consumidor, as novas tendências, novas tecnologias?
esse mercado maluco aí, como é que você enxerga os próximos passos aí? As pessoas vão ter que se locomover sempre, né, e a gente é uma É, alternativa incrível, de ter carro. Então eu vejo o mercado cada vez melhor para empresas, para Movida. Pensando nos desafios, né, as pessoas elas estão em todos os canais, não existe mais isso de omnichannel, cara, a tá. vida é omnichannel, né, eu acordo pegando meu celular, depois ouvindo a TV, eu vou no carro, dirijo, ra todo mundo tá em todos os canais Te o manda um link do tempo, TikTok, depois não do é? YouTube, depois do não sei o quê. É isso, não tem mais você assiste TV com um fone aqui e um celular aqui, todo mundo é assim, as próximas gerações serão ainda mais assim. Uhum. Então esse acho que é o grande desafio, como tá adaptado para atender o cliente no canal que ele escolher, É, no momento que ele escolher e onde ele escolher. Esse para mim é o grande desafio. E a inteligência artificial está aí para nos ajudar muito com relação a isso, porque ela, se bem treinada, se bem construída para o fim, né, que a gente deseja, que o cliente precisa, ela consegue atender a qualquer momento, em qualquer canal, o é. cliente em qualquer necessidade. Então, eu tenho certeza que daqui para os próximos anos a gente vai ter uma evolução incrível em capacidade mesmo de atender o cliente e de entender o cliente com muita tecnologia e muita inteligência artificial, usando Porque muito. Perfeito. eu acho que aí é o X da questão, né? Como que a gente consegue usufruir da melhor qualidade possível da AI, né? E hoje a gente está num Uhum. mundo, lá no ano 2000, a gente teve a entrada do www, né? Aí depois em É verdade, é tão 2010 recente, não é? a gente teve 2012, ao redor disso a gente teve a nova era dos apps, né? Verdade. Vocês surfaram muito bem isso e vocês souberam estar tanto no www quanto nos apps de uma maneira magistral e agora também no AI, né? E eu acho que É. eu vi uma entrevista do Tim Cook, eu posso não trazer exatamente as mesmas palavras, o AI ele ajuda muitas pessoas a tomarem decisões, só que a gente precisa se preocupar com que os humanos não se tornem AIs e computadores, né? A AI veio para dar suporte aos computadores e Exatamente. esperamos que os humanos não se tornem computadores, né? E sim essa mixologia. Eu queria te aproveitar e trazer. Hoje, como é que vocês estão usando a AI? Como é que vocês estão analisando o retorno de investimento, talvez, em diversos canais de marketing, ou até mesmo no ponto de venda? Qual a importância e a utilidade de fato do AI inserido dentro da Movida para suas estratégias de marketing? Bom, desde performance, né, não tem como mais fazer performance sem inteligência artificial, mas acho que todas as nossas iniciativas, todas elas, estão voltadas à experiência do cliente. E o que você falou tem tudo a ver, né, do humano não virar um computador. Então, como é que a gente coloca a inteligência artificial a serviço do nosso propósito, a Claro. É serviço do isso. nosso humano, a E da serviço do autenticidade, né? nosso cliente e com autenticidade, né? Como é que eu ponho a nossa personalidade? Então, tudo que a gente tem feito tem a ver com atender melhor o cliente, dar uma experiência melhor para o cliente. E como é que e aí a beleza disso é como é que eu consigo potencializar isso e escalar isso, porque essa é a beleza, né? Eu não preciso ficar aqui e agora, eu posso escalar e estar em É. todos os lugares e super capilarizado. E Fran, a gente tem uma perguntinha clássica aqui no nosso podcast, que provavelmente você já ouviu, que a gente pergunta para todos os convidados, que é: qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Qual que é a tua resposta para essa pergunta clássica que a gente tem? Cara, eu tenho muita sorte. Ó, Então, eu tive Que muitos bons bom, conselhos. Eu passei que bom. com pessoas que eu admiro demais, até hoje tenho contato com quase todos os meus líderes, então tive muita gente boa ao meu lado e junto comigo na minha trajetória. Então, tem um monte de conselho bom. Que bom. Como eu Já sabia vamos que essa anotar. pergunta vinha, eu é, selecionei aqui 2 que eu queria falar. Boa. O primeiro vem de uma marqueteira, que me falou há muito tempo atrás que
para fazer marketing, você precisa viver o marketing, viver a experiência do cliente. Não dá para fazer marketing da tua mesa, só vendo estudos. Tem que ir lá e viver, vivenciar. E essa é uma super realidade, né? Hum. Quando você não vai lá no campo, quando você não vai lá viver o detal, né? Não adianta construir todo o detal se você não tá lá vendo, você não tá entrando no trem e olhando como é que as pessoas estão chegando até lá. É uma mega realidade e esse foi um conselho Muito de legal. uma marqueteira, mas também tem um mais recente que é o óbvio precisa ser dito. É. É, o óbvio não existe, acho que essa é a frase. E ele serve muito para mim. A gente em marketing, a gente acha que os nossos conceitos são muito óbvios, né? E não Todo são mundo sabe que a nossa empresa é assim, todo mundo todo mu sabe os nossos não é? valores. Todo mundo conhece uma vez, Porque a gente todo vive mundo isso tudo. o dia todo e acho que o cliente também vai saber. Exatamente, mas o óbvio não existe. Explicar bem as coisas, saber se comunicar, saber conversar, saber colocar teu ponto da melhor maneira possível, da maneira mais clara possível, entendendo que não é óbvio para o outro, a verdade do outro não é a tua, faz toda a diferença. Então, acho que eu sabia que vocês iam trazer essa pergunta, então já Adorei, selecionei esses adorei. dois. E de pior conselho, cara, eu tenho uma memória muito seletiva. Eu devo ter ouvido conselhos ruins, mas acho que eu não lembro de nenhum para contar para Colocou no vocês. Isso é lixo. uma Ficaram aula. todos lá. Já é uma boa dica, Eu já é acho um que bom esse também é conselho. um conselho, né? É O o pior terceiro conselho. conselho é dar razão, não razão, né? Nossa, Dá muito ênfase para maus conselhos que não faz o menor sentido para você, né? Exatamente, exatamente. Acho que a gente tem tanta coisa para guardar, para que guardar coisa que também não é tão boa? perfeito. É É melhor isso. ficar com a boa comunicação, como você falou, né? O óbvio muitas vezes não é óbvio para o outro, né? E É, eu trago isso para a parte de comunicação, né? Porque quando você se comunica, você precisa entender que o melhor ouvinte é aquele que se predispõe a não saber nada. perfeito. Quando você fala em comunicação, a responsabilidade da compreensão do receptor, ela é 100% sua, né? Então, e muito hoje se confunde ou se conflita porque o comunicador acha que a outra pessoa entendeu, só que eu não expliquei exatamente quais são os prazos, quais são os tempos, qual é a entrega, qual é isso. E óbvio, eu estou falando aqui de jargões Uhum, profissionais, né? Mas isso uhum, obviamente uhum. entra no nosso âmbito pessoal. E assim como o receptor, ele antes dele escutar a pergunta ou escutar o direcionamento, ele já está pensando em como que ele vai fazer. E essa agilidade, que é um mundo hoje digital, né, de dopamina o tempo inteiro, faz com que nós sejamos muito reativos e menos reflexivos. Muito. Então eu coloco esse final aqui para a gente poder refletir cada vez mais depois dessa aula de Perfeito. É, cliente no centro. E eu achei muito é legal o isso. teu primeiro conselho, porque a minha primeira experiência com marketing, sempre trabalhei na área de marketing, depois vim para podcast, para área de tecnologia, né, empreendendo, mas a minha primeira experiência com marketing, uma das minhas líderes falou assim: "Marketing não é uma área, é um estilo de vida". Ó, é verdade. Ah, Eu é a achei mesma muito coisa. bom. É, Então, aí, ó, a temos mesma, essa exato, semelhança. E exato. eu sempre defendi isso. Gente, é um estilo de vida, né, aquela É. coisa cool de jovem, marketing. Mas eu acredito muito nisso. Fran, muito obrigada por você compartilhar aqui todos esses aprendizados. Acho que fica aqui o convite para quem quiser acompanhar também a Fran. Os links vão estar aqui na descrição do episódio. Acompanhar a Movida também, todas as campanhas, né, iniciativas. Tem Ano que muito vem mais por vir, e viu? muito mais, né. Muito mais, Então muito temos aí mais. alguns spoilers, vamos acompanhando. E obrigada novamente, Fran. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. É muito legal poder compartilhar um pouco do que a gente faz lá dentro de casa e agradeço demais o carinho e a Obrigada, receptividade de vocês. Obrigada, obrigada. obrigada. Maravilhoso. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado.